Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso curso aqui de pré-cálculo, então a gente vai ver agora os intervalos reais, né, a simbologia, porque vai ser muito importante para a gente entender alguns exercícios, né? Senão a gente trava quando a gente for ler alguns enunciados. Então vamos lá. Vamos considerar isso aqui a reta dos reais, tá? Conforme a gente viu em aulas passadas, quer dizer, na aula passada, a reta dos reais, no caso dos números reais, ou seja, todos aqueles números que estão no intervalo dos números reais, tá? E aqui a gente tem a seguinte marcação: o 3 com a bolinha aberta e o 5 com a bolinha aberta. E o intervalo a qual eu me refiro aqui é esse intervalo que está em vermelho, tá? Então o intervalo aqui é o intervalo entre 3 e 5, tá? Como é que a gente faz as anotações em relação a esse intervalo aqui? Então a gente faz o seguinte: o número que eu estou me referindo, ele pode ser qualquer um desses números que estão entre o 3 e entre o 5, ou seja, eles têm que ser números maiores do que 3, mas tem que ser números menores que 5, tá? E nesse caso aqui a gente tem a seguinte simbologia. Tá vendo que aqui é uma bolinha que a gente tem, só que é uma bolinha aberta, ela não está pintada, tá? E aqui também o 5 está com a bolinha aberta, ou seja, não está pintado. Então nesse caso aqui, o que significa para a gente? Que pode ser qualquer número maior que 3 ou que seja menor que 5, ou seja, de 3 a 5, mas não inclui o 3 e nem inclui o 5, tá? Então, simbolicamente, como é que a gente poderia fazer? É uma técnica bem simples, e só que funciona, né? Isso que importa pra gente. Então, a gente tem aqui o x. Então, o x pode ser qualquer número encontrado aqui nesse intervalo, tá? E aí, quando a gente tem um intervalo que está entre dois números, o que a gente faz? A gente coloca dois sinaizinhos assim, de menor, tá? Porque significa que o x ele é menor que esse da direita e maior do que esse aqui da esquerda, tá? E aí a gente coloca os números. Aqui eu tenho 3, então eu coloco 3 desse lado. Aqui eu tenho 5, então eu coloco o 5 desse lado, tá? E agora eu analiso se a bolinha está aberta ou fechada. Bolinha está aberta? Está aberta. Então eu deixo aqui do jeito que está. Bolinha está aberta? Está aberta. Então eu deixo aqui do jeito que está, tá? Então significa que o x é um número que está entre 3 e entre 5, tá bom? Uma outra forma que a gente tem de marcar essa mesma situação, sem utilizar o x, mas utilizando os intervalos, é dizer que o 3 está com a bolinha aberta, então a gente usa a chavezinha virada para a esquerda, e que a gente tem o 5 que também está com a bolinha aberta, então a gente coloca a chavezinha para o outro lado. Então vocês veem que a simbologia é diferente, né? Então a gente tem mais ou menos isso aqui: chavinha para um lado, para quando significar que a bolinha está aberta desse lado, e chavinha desse lado para indicar que a bolinha do lado direito está aberta, tá? E essa bolinha do lado, bolinha aberta, aliás, ela significa apenas que nesse intervalo aqui pode ser qualquer número menos, né? Pode ser qualquer número maior que 3, mas não inclui o 3, tá? Então essa aqui é a simbologia, né? X está entre 3 e 5, é maior que 3 e menor que 5. E aqui eu estou dizendo a mesma coisa, né, sobre o intervalo, mas de forma diferente. A gente tem agora um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente tem a bolinha fechada em 3 e em 5. Então, usando a mesma metodologia, que a gente tem um x, a gente coloca aqui esses dois símbolos de menos, né? Coloca o 5 de um lado e coloca o 3 do outro. Aqui, o 3 está com a bolinha fechada. Então, se ele está com a bolinha fechada, além do sinal de menos, eu coloco um igual. Deste lado, a mesma coisa. Eu tenho o 5, ele está com a bolinha fechada? Está. Então, eu coloco um sinalzinho de igual. Isso significa que nesse intervalo que a gente quer, né, que a gente está estudando aqui, pode ser qualquer número entre 3 e o 5, e incluindo o 3 e o 5. Então, nesse caso aqui, a gente inclui tanto o 3
quanto o 5 nesse intervalo. Não pode ser qualquer número entre 3 e 5, incluindo esses dois números 3 e 5. E a segunda maneira de marcar, na forma de chaves, o intervalo é 3 e 5. Tá? Então, quando a gente tem essa chavezinha virada para a direita, né, essa desse lado esquerdo, então significa que o intervalo é fechado, a bolinha é fechada. E a mesma coisa funciona para o lado direito, né? Então você vê que é como se tivesse fechado mesmo, né? Então significa essa simbologia que a gente utiliza. Então, um x que está dentro desse intervalo. Aí uma outra forma, a gente tem utilizando as duas maneiras, né? Aqui, então eu tenho desse lado tem a bolinha fechada e desse lado a bolinha aberta. Então, usando o mesmo método, a gente tem x, vamos colocar menor aqui, porque o x está entre esses dois números. A gente coloca um 3 desse lado e o 5 deste lado. Nesse caso, a bolinha está aberta, então permanece somente com o sinal de menos. E deste lado, a bolinha está fechada, então a gente coloca o sinalzinho de igual. E o que isso significa para a gente? Que desse intervalo aqui que nos interessa, pode ser qualquer número entre 3 e 5, incluindo o 3, aliás, mas não inclui o 5. Então, neste intervalo aqui, a gente pode ser qualquer número menos esse 5 aqui, não pode ser. Mas o 3 pode, porque ele está com a bolinha fechada, significando que pode ser o 3 também. Simbolicamente, como é que fica com as chaves, né? Então, a gente tem o 3. Aqui está fechado, então eu coloco fechando o 3, né? Como se eu estivesse fechando aqui mesmo o 3. E o 5, como é que fica? Bom, o 5 está aberto. Se ele está aberto, então ele fica dessa forma, né? Como se eu tivesse aberto. Eu não estou fechando o 5 aqui, né? Eu estou deixando ele aberto. Então essa seria a simbologia para essa situação aqui, tá? Uma terceira situação agora. Terceira situação aqui. Agora, pensando direitinho, o que a gente tem? De novo, vamos colocar o x aqui no meio. Vamos colocar os dois sinais. E aí o que a gente tem? A gente tem um 3 com a bolinha aberta, né? Então fica o 3 aqui e o sinal de menos como está. E o 5 a gente tem com a bolinha, o 5 com a bolinha fechada. Então a gente coloca um sinalzinho de mais. E aqui, diferentemente do outro, que significa que pode ser qualquer número compreendido dentro deste intervalo vermelho aqui, incluindo 5, mas não inclui o número 3. Simbolicamente, em chaves, como é que a gente faria? O 3 está aberto, então a gente coloca assim. E o 5 está fechado, a gente coloca ele assim, tá? Agora a gente tem aqui essa outra forma, e essa outra forma seria o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. Essa outra maneira, o que a gente tem? A gente tem o número 3, tá? E aqui a gente tem um x o quê? Antes do número 3. Diferentemente, a gente estava estudando aqueles que estavam entre um determinado intervalo. Aqui a gente tem um conjunto que está vindo lá do infinito, né? Então aqui a gente tem menos infinito. Por que menos infinito? Porque está no sentido dos negativos, né? Então a gente tem 3, depois tem 2, depois tem 1, 0 e depois menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai, né? Assim por diante. Então o sentido para lá é o do menos infinito. Esse aqui é o símbolo do infinito, né? Então vamos fazer ele mais bonitinho aqui, pronto. Menos infinito, tá? Então o que a gente tem agora? A gente tem um número 3 com um intervalo fechado e que está vindo do infinito. Então o que a gente tem? Simbolicamente, a gente vai colocar com x, né? X, ele é um número menor ou igual a 3. Por que a gente coloca menor ou igual? Menor ou igual porque o intervalo está fechado. E por que o x é menor? Porque o que nos interessa é qualquer número aqui menor do que 3, né? Indo lá para o infinito. Então eu teria essa notação.
E na chave teria o quê? O infinito aberto, por quê? Porque sempre que vai para o infinito é em aberto, né? Não é um intervalo fechado. E o 3 fechado, né? Então, se o 3 está fechado, a gente coloca a chave fechadinha aqui, tá? E uma situação parecida, né? A gente teria esse outro 3 aqui. E aí o que a gente tem? A gente tem o x aqui, pode ser qualquer desses números. O x ele está menor do que o 3, então se ele está menor do que o 3, a gente coloca x menor que 3. E nesse caso aqui a bolinha está fechada ou aberta? Tá, uma bolinha aberta, então ele continua só menor que 3 e não igual. Então o x está indicando que pode ser qualquer número que seja menor que 3. E se a gente for fazer naquele formato de chave, o que a gente tem? Menos infinito aberto, né? E o 3 também aberto. Ou seja, o x pode ser qualquer número menor do que o 3, menos o 3. Não pode ser o 3. Então, qualquer número menor que 3, não incluindo o número 3. Aqui a gente tem uma situação diferente. Então, a gente tem um x aqui. Esse x ele está para cá do 3, ou seja, ele é maior do que o 3. Tá? Então, se ele é maior do que 3, a gente faz agora o sinal do maior. Maior do que 3. O x ele é maior do que 3. Só que o intervalo está fechado, ou seja, inclui o 3. Então, é x maior ou igual a 3. E aí a gente escreve também que é 3, o intervalo é 3, né? Até o mais infinito intervalo aberto, tá? Porque a gente tem o 3 aqui, né? Indo nesse sentido, e esse sentido é o sentido do infinito, né? Então são os números positivos, né? Ele está seguindo no sentido positivo, tá? E uma outra situação análoga, né, a essa de cima, é o x sendo um número maior do que 3, então ele é maior do que 3, no intervalo aberto. Então eu deixo só maior do que 3 porque não inclui o 3. Então x pode ser qualquer número maior que 3, não incluindo o 3. E aí simbolicamente que a gente tem um intervalo aberto por 3, seguindo para o mais infinito, também no intervalo aberto, tá? Então, essas simbologias que a gente utilizou serão muito importantes para que a gente possa compreender algumas perguntas, alguns enunciados de alguns exercícios, tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, só avisar e até a próxima aula.